Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos mais a um absurdo vindo do INSS. O INSS diz que 180 dias é um prazo razoável para incapacitados aí se recuperarem, retornar ao trabalho. Mais que isso aí já é vagabundagem, mais que isso aí é fraude. E aí, você concorda com isso? O INSS voltou a ser alvo de crítica após declarar que esses 180 dias é razoável para uma análise de benefício a pessoa incapacitada retornar ao trabalho. A justificativa está reacendendo um debate aí sobre a morosidade da concessão tanto de auxílio de doença como aposentadoria por invalidez, que justamente nesse momento que a população está mais vulnerável, dependendo de rapidez para garantir a sua subsistência, o INSS sendo investigado por causa de roubo, falando em fraude, que segurado é que frauda o INSS. Que moralidade, que credibilidade o INSS tem para falar isso? Pelo amor de Deus, cara. Afastado o ministro do INSS por corrupção, presidente do INSS por corrupção, corregedor do INSS por corrupção, coordenador do INSS, tudo prestando depoimento em CPI, sabe? Quando se fala em incapacidade, trata-se de situações em que o segurado está impossibilitado de exercer as suas funções por motivo de saúde. Tanto temporária ou definitiva, não é porque quer. Esses caras que ocupam esses cargos, às vezes acham que eles não ficam doentes, que não pode acontecer um acidente, algo inesperado com eles. E nesses casos, a proteção previdenciária, que não é gratuita, ela deveria ser ágil. Ela envolve diretamente a sobrevivência, a subsistência do segurado e da sua família. A demora em conceder o benefício gera vazio financeiro, gera insegurança, gera revolta, gera todo que é tipo de situação. E outra, agrava ainda mais o problema. Porque você já está com um problema muitas vezes físico e passa a ter um problema emocional. Esse prazo de 180 dias, que é equivalente a 6 meses, ele contrasta com uma realidade de quem precisa pagar contas todos os meses, depende exclusivamente do seu trabalho. E para uma família, aguardar meio ano até que se acesse um benefício significa aí um endividamento, corte de necessidades básicas, insegurança alimentar, sabe? Esse prazo não é razoável e acaba soando para muitos como um descaso institucional, e não é soando, é um descaso, sabe? Para você que pagou o INSS, que tem direito a um benefício, não tem que ter limite. O limite é você retornar a recuperar a sua saúde. Agora, se é 60 dias, 90 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos, não interessa. A Constituição Federal, ela estabelece dignidade humana como princípio fundamental, que significa políticas públicas e decisões administrativas que devem priorizar o respeito e a necessidade básica de todo cidadão. Mas, Constituição, esse livrinho aí, sabe para que ele está servindo? Para você colocar de calço, por exemplo, naquele armário que está capenga, balançando para um lado, para o outro, numa mesa. Aí você põe de calço. É para isso. Se o órgão que deveria zelar pela Constituição é o que mais está rasgando a Constituição, o que nós vamos fazer com ela? Quando o INSS admite que 6 meses é aceitável para reconhecer uma incapacidade, quer dizer, você passa na perícia lá e te dá 6 meses, isso já é aceitável, sabe? Isso já é o suficiente. Ah, mas se precisa de prorrogação, para o INSS a prorrogação, no caso, aí é uma fraude. Porque 6 meses já é o suficiente. A impressão que fica é que a burocracia, ela sobrepõe o direito fundamental. E não é impressão. Além disso, a morosidade processual, que não é uma novidade, o INSS historicamente enfrenta imensos atrasos de perícia, de processo de análise. A única coisa que não falta no INSS é advogado. Eu já cansei de falar isso. Quando você entra na justiça lá, parece de baciada. Agora, gente, para analisar não tem, para atendimento não tem, para perícia não tem. E a digitalização de serviço, ai meu Deus do céu. Ai, pior que todo vídeo eu tenho que trazer, né? Porque eu tenho que falar sobre INSS. Aí o INSS, não, porque a digitalização, ela está trazendo resultados expressivos, isso e aquilo. Vai conversar na rua com os segurados. Sai lá na porta da agência quando tiver lotado de gente e pergunta o que se acha. Essa é a verdadeira pesquisa. O que os caras ficam lá dentro do escritóriozinho com a bunda sentada naquelas cadeiras todas almofadadas e caras, né? Porque não é do dinheiro deles. Então eles compram o de melhor. Ar-condicionado, visão privilegiada. Aí os caras ficam, não, porque nós somos uma instituição exemplo.
porque nosso segurado tem garantias, porque o nosso não sei o quê. O cara tá lá no andar lá em cima, no ar-condicionado, enquanto quem paga tudo isso, essa mordomia que ele tá lá em cima é você, sou eu, tá lá no meio da rua, lá pedindo, pelo amor de Deus, para analisarem o seu benefício, para marcarem uma perícia, para o perito examinar você, para o perito fazer o trabalho justo, fazer um trabalho ético, que dificilmente faz. O problema não se restringe também somente a tempo de análise, mas também a qualidade das decisões. Muitos segurados aguardam meses para receberem o quê? O indeferimento que obriga a recorrer judicialmente. Esse ciclo gera ainda mais demora, sobrecarga, porque, por sua vez, você se vê, o segurado se vê forçado a ir para a justiça, e não é uma coisa rápida. Quando o INSS afirma que 180 dias é um prazo razoável, parece ignorar a realidade socioeconômica do Brasil. Parece não. Mas a realidade socioeconômica deles é diferente da nossa. Eles recebem dinheiro que foi roubado de aposentado, de pensionista. Eles recebem dinheiro de corrupção. Eles recebem dinheiro de mensalão. Eles recebem dinheiro de emenda parlamentar. Eles recebem dinheiro de caixinha. Eles recebem dinheiro de contratos com o INSS. O INSS vai fechar contrato com alguém, aí vem aquela porcentagem por baixo dos panos, entendeu? A realidade deles é outra. O mundo deles é um mundo podre, é um mundo sujo. Então, realmente, a realidade é outra. Agora, ficar 6 meses sem renda, um cara do INSS falou que com salário mínimo é possível você alugar uma casa, comer bem, se vestir bem, ter lazer e ainda guardar dinheiro. Um funcionário do INSS disse isso. E aí? Outro ponto importante é que a demora na concessão dos benefícios de incapacidade afeta também a saúde, como eu falei. Sem recurso para recustear remédio, tratamento, exame, muitos têm a situação agravada. Isso cria um ciclo vicioso, a falta de benefício impede um tratamento adequado. Especialistas em previdência argumentam que a demora do princípio de razoabilidade e eficiência está previsto na Constituição, mas é o que eu falei, a Constituição serve para quê? O conceito razoável não pode ser definido apenas do ponto de vista da máquina pública. Defensoria Pública, Ministério Público Federal, já estão se manifestando com relação a tudo isso. Mas essas decisões judiciais vão parar na justiça, sabe? Não tem prazo, porque a justiça também está entupida de processo contra o INSS, e quem sofre com tudo isso é sempre o segurado. Aquele que tem uma doença crônica, aquele que está precisando de dinheiro para um tratamento, para um remédio, sabe? Muitas vezes tem que pedir para o juiz uma liminar para liberar uma tutela antecipada, porque a situação é crítica da família inteira, estão vivendo de favores. Quer dizer, tudo isso é um absurdo, sabe? Um país onde a informalidade, a instabilidade de emprego é altíssima, tá? Esses vagabundos ainda roubando, metendo a mão, viajando, passeando, ficando em hotel 5 estrelas, levando uma marmita de cadeia para conhecer o mundo às nossas custas. Quer dizer, é isso aí, cara. É isso aí o nosso Brasil. Entendeu? Enquanto querem botar gente inocente na cadeia, gente que não roubou, que não estuprou, que não matou, que não lesou a pátria, que não fez nada. Enquanto isso, todos aqueles da Lava Jato, tá tudo solto. Aquele governador pilantra do Rio de Janeiro que pegou 400 anos de prisão junto com a vagabunda da mulher dele, ficam na cobertura, fazendo vídeos de turismo, como você conhecer os melhores pontos do Rio de Janeiro. Outro dia quase que ele tomou um pau na rua. Eu falei, se eu estivesse lá no meio, eu era o primeiro a dar um pé de ouvido nele. Entendeu? E tá aí. E gente, porque falou da caixinha mágica, tá lá. Gente que tava com a Bíblia na mão lá, pedindo, pelo amor de Deus, para deixar o país em paz, correto, tá preso. Tem gente morrendo na cadeia. E tem idiotas gritando aí sem anistia. E os que roubaram, que mataram, que sequestraram, que fizeram alvoroço há anos atrás, hoje recebe até indenização todo mês. Tiveram anistia. Seu Caetano Veloso, seu Lula, seu Zé Disseu, seu José Genuíno, toda essa cambada de vagabundo, entendeu? Que lá atrás fizeram um auê, queriam luta armada, sequestraram, mataram, assaltaram o banco, carro forte, isso e aquilo, foram tudo anistiados e recebem da Previdência Social indenização até hoje, vão receber até morrer. Você sabia disso?
Você sabia que o mula, ele recebe indenização da Previdência? Fora outros benefícios e o que entra, né? O chefão da quadrilha, você imagina. E ainda recebe da Previdência. Você sabia disso? Não sabia. É que você acredita em picanha e em cerveja, né? Bom, a discussão não deve se limitar, tá? Apenas a ficar na hora. Isso tem que entrar, pessoal. Sabe, um monte de gente reclamando, todo mundo tem que berrar, tem que gritar, tem que ir atrás, tem que entrar na ouvidoria, tem que ligar no 135, tem que fazer barulho. Aqui no Brasil as coisas não funcionam. Eu ficar falando aqui, o outro ficar falando lá do outro lado, no outro estado, não resolve. Aqui o pau tem que quebrar, senão não vai. Não vai. Tem um pessoal que tem uma mentalidade, né? Você vai entrar num lugar onde só tem bandido, você não pode combater violência com violência. Então o que acontece? O bandido dá tiro de fuzil para você, você leva um buquê de flores para ele. É assim que querem combater a violência. Entendeu? Lá no Rio de Janeiro, lá, o pessoal indo trabalhar, atravessando a linha vermelha, a linha amarela, a linha cor-de-rosa que tem lá. Os caras descendo o chumbo lá do morro. E os caras criticam a polícia que está devolvendo o chumbo. Não, eles querem que a polícia ofereça flores. Quer dizer, olha o absurdo. Olha só o que fizeram. Isso não é só dessa geração, não. Isso, ele já vem preparando isso desde lá do Figueiredo. Quando reconheceu esse partido das trevas aí como partido político, ele ainda profetizou. Foi o último presidente militar. Ele falou, eles vão roubar até as placas da Casa da Moeda. E um dia o povo brasileiro vai entrar em lágrimas, vai chorar querendo se libertar deles, e isso só vai acontecer à custa de muito sangue do povo brasileiro. Ele profetizou, o Figueiredo, que isso ia acontecer. É a mesma coisa da eleição que botou esse vagabundo de volta. Como é que eu já sabia o que ia virar. Olha o que o cara fez lá atrás, 2 vezes. Você acha que a terceira ele ia fazer diferente? Só idiota, burro, imbecil, para acreditar nisso, para não saber que ia virar o que nós estamos vivendo hoje. Fazer o quê? Meu amigo e minha amiga, e você que participou disso e hoje está aqui no INSS chorando, engole as lágrimas, engole o choro. Você merece. Quem não participou para colocar um vagabundo desse de novo no poder, não merece. Mas você aí, o idiota que eu tô falando, que tem uma meia dúzia aqui no canal, que participou. Você merece. Você tem que ficar sem benefício, você tem que ficar com seu benefício em análise, você tem que ficar sem pagamento para você aprender. Viu? Para você aprender. Quando a gente não aprende no amor, tem que aprender na dor. Tá? Infelizmente, 99% daqui do canal que não tem participação nisso que nós estamos vivendo, nós somos obrigados a estar vivendo isso por causa de gente assim, imbecil que se vende, por causa de uma promessa de uma picanha e de uma cerveja. E nós somos obrigados a estar passando por tudo isso hoje. Estou falando que hoje meu dia não está bom, meu amigo e minha amiga, desculpa, tá? Mas a gente não tem sangue de barata, não. Tem as verdades que tem que ser falada. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês sempre, tá? Muita paz, saúde, prosperidade, com alegria, com tudo de bom. Tá bom, pessoal? Deus sempre abençoe e nos dê paciência para aguentar tudo isso. Forte abraço a todos.